Não é justo a gente cobrar imposto para quem ganha R$ 5.000 ou até R$ 5.000. E para quem ganha até R$ 6.900 também não é justo o que a gente cobra hoje de imposto. Como o senhor avalia a receptividade do Senado e do Congresso Nacional a essa reforma? Não é justo o país ser sustentado e os serviços e toda a estrutura do país ser sustentada por 30 milhões de contribuintes que ganham menos de R$ 7.000. Seja bem-vindo, senador Rogério Carvalho. Muito obrigada pela presença. Senador, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou uma lista de projetos prioritários para a área econômica, tanto para o presidente da Câmara dos Deputados quanto para o presidente do Senado. O senhor é o líder do PT, Partido dos Trabalhadores, estava na residência oficial da presidência do Senado quando esse documento foi entregue, e é sobre ele que a gente vai conversar agora. O primeiro item da lista é o fortalecimento do arcabouço fiscal. Em 2024, o governo registrou um déficit primário de 11 bilhões de reais, a 0,09% do PIB, dentro da meta. Além disso, no final do ano passado, foi aprovado um pacote de contenção de gastos, também para fortalecer o arcabouço fiscal. Como é que o Partido dos Trabalhadores vê a necessidade de fortalecimento do arcabouço fiscal agora? Bom, primeiro, quase uma mágica você sair de um déficit de 240 bilhões em 2023 para 11 bilhões em 2024. Isso é elogiável o trabalho do ministro Haddad e do governo do presidente Lula. No final de 2024, as novas medidas de ajuste fiscal enquadram todas as despesas dentro do arcabouço fiscal. Inclui neste rol do que deve estar dentro do arcabouço as emendas, inclui as desonerações. Então, com isso, o governo passa a ter uma âncora fiscal de verdade, onde determinados privilégios ou determinadas conquistas e setores específicos não são mais imexíveis ou não podem ser pode ter interferência do arcabouço fiscal. Todas as despesas têm. Você está falando da limitação das desonerações fiscais? Da limitação das desonerações fiscais e do gasto com emendas parlamentares, por exemplo, certo? Porque com isso a gente vai incluir dentro do 0,6% de crescimento da despesa em cima do crescimento do PIB, se não houver déficit fiscal. Então, isso é muito bom porque a gente vai sempre estar fazendo poupança, né? E diminuindo, com isso a gente pode diminuir a dívida pública e a gente pode tornar a nossa economia mais competitiva. E qual é o impacto na prática para os setores econômicos afetados e para o parlamento que tem as suas emendas? Veja, o parlamento não significa que ele vai deixar de ter emendas e um volume grande de emendas parlamentares. Elas só não podem crescer quando o déficit público, quando tiver déficit público, quando tiver expectativa de déficit público. Se o crescimento econômico ocorrer sem déficit público, as emendas podem inclusive crescer o valor das emendas. A questão das desonerações é que elas foram um peso em 2024, assim como os precatórios, como outras despesas, que se não fossem essas despesas a gente teria tido um superávit primário que é muito importante para todo o setor produtivo e para toda a sociedade, porque isso impacta na inflação, na taxa de juros, impacta na valorização do câmbio, ou seja, no valor da nossa moeda, ou seja, impacta em tudo, impacta na vida das pessoas, no preço dos alimentos, impacta em tudo. Então, eu acho que também foi um acerto no final do ano esse ajuste fiscal, trazendo essa âncora fiscal, que quer dizer, ou seja, o que limita o gasto do governo. O governo não pode gastar fora dessas regras. E essas regras dão uma flexibilidade. Quando é que o governo pode gastar fora dessas regras? Quando tem uma calamidade, uma catástrofe, como aconteceu caso como no Rio Grande do Sul, quando tem uma epidemia, certo? Com a pandemia, como a gente viveu a pandemia da Covid, né? Quando tem uma situação extraordinária, né?
que fora da realidade, fora da normalidade, é possível o governo colocar essas despesas à parte. Ou quando a economia está muito fraca. Quando a economia está muito fraca, é preciso que o governo aumente o investimento público, ainda que gere algum déficit, para retomada da economia, para aquecer a economia, para não perder tantos empregos. Porque uma economia, quando ela diminui o ritmo ou quando ela para você retomar o custo é muito maior do que fazer um déficit temporário. Então, o arcabouço prevê tudo isso, essa flexibilidade, esse arcabouço fiscal que a gente tem no Brasil hoje é um arcabouço fiscal moderno que dialoga com as regras fiscais de controle de gasto público, com a Europa, por exemplo, que tem uma modernidade grande nessa área. Eu queria inicialmente a opinião do senhor sobre a regulamentação do Comitê Gestor. É um projeto que já está no Senado e foi um grande desafio do desenho da reforma tributária. Né? Qual a expectativa do senhor para o tratamento que o Comitê Gestor vai ter no Senado agora? Bom, já foi acordado quem será o relator. O senador Eduardo Braga vai ser o relator dessa parte da reforma tributária. Ele já foi o relator da reforma tributária, já foi da regulamentação da reforma tributária. Então ele vai ser o relator, portanto, ele já foi governador, né? Então já lidou com prefeitos. Então, para ele, nesse comitê gestor, ele tem as condições para chegar num entendimento que dê conforto aos entes federados na regra que vai estabelecer a distribuição do IVA. Porque o IBS é mais fácil, que é a tributação do governo federal. Em relação à reforma sobre a renda, esse eu acho que é o capítulo mais importante que a gente tem ao longo deste ano, que é como equacionar a diminuição da arrecadação com a isenção de quem ganha até R$5.000. Não é justo a gente cobrar imposto para quem ganha R$5.000 ou até R$5.000. E para quem ganha até R$6.900 também não é justo o que a gente cobra hoje de imposto. A gente deve tirar da lista dos contribuintes aqueles que pagam imposto, ou seja, terão isenção total ou parcial, mais de 30 milhões de brasileiros. 30 milhões ficarão isentos de imposto no Brasil dos 45 milhões que pagam. E essa compensação vai requerer uma pequena contribuição a mais de 155 mil contribuintes que ganham acima de 600 mil, considerando todas as suas receitas, todas as suas entradas, toda a sua renda. Então, acho que é justo, assim como a gente está fazendo justiça tributária. São 155 mil contribuintes que vão passar a pagar mais imposto. Só. E quem ganha acima de 600 mil. Quem tem acima de 600 mil de renda por ano. E só paga, se já pagou algum imposto até os 600 mil, só paga mais o que exceder dos 600 mil reais. 600 mil é o teto, que são 50 mil reais, em torno de 50 mil reais, né, do serviço público, que é o teto que o serviço público tem para receber. Os funcionários do serviço público têm um teto de salário, né? Então, se alguém ganha qualquer valor sobre salário, mesmo que ultrapasse os 600 mil, não deve pagar mais imposto, porque já pagou imposto, certo? Agora, se a pessoa ganha 50 mil reais e o que ultrapassar disso, certo? De outras formas de renda, ou se ganha R$1 milhão em salário, o que passar desse R$1 milhão em salário, se ele tiver outras rendas que chegam a 1 milhão e 200, ele só vai pagar sobre 200 mil. Ele não vai pagar sobre 1 milhão que ele já pagou. Não é justo ele pagar 2 vezes. E isso significa 155 mil contribuintes ricos ou que têm mais recursos, né? Isso retira da responsabilidade de pagar imposto 30 milhões de brasileiros. Senador, e como vai ser? E como isso vai ser construído? Bom, essa tributação progressiva? Ela deve ser complementar. Aquilo que já é pago
para não exceder uma carga tributária acima de 34%, considerando a pessoa física, a pessoa jurídica. Tem que ter uma regra de limite para poder não sobrecarregar ninguém, mas é óbvio que quem tem renda maior no Brasil hoje paga menos imposto. Então, por exemplo, uma pessoa que recebe 5 milhões de dividendos, quanto ela paga de imposto? Paga nada sobre os dividendos por ano. Uma pessoa que tem 100 milhões de reais de dividendos por ano, ela não paga nada de imposto. Mas uma pessoa que ganha 5 mil reais paga imposto. Isso não é justo. Não é justo o país ser sustentado e os serviços e toda a estrutura do país ser sustentada por 30 milhões de contribuintes que ganham menos de 7 mil reais. E como o senhor avalia a receptividade do Senado e do Congresso Nacional a essa reforma? Eu acho que o bom senso vai imperar, né? Nós estamos falando de beneficiar 30 milhões de brasileiros que vão aumentar a sua renda, porque vão deixar de ter desconto. Aquela renda que era retirada sob a forma de imposto vai ficar para ele, para o consumo, para o conforto da família. E nós vamos beneficiar 30 milhões de pessoas, 30 milhões de brasileiros. E o ônus vai para 155 mil pessoas que têm como pagar e como contribuir. Ela não deve ser uma alíquota fixa, é uma alíquota que varia a partir de um valor de contribuição que a pessoa já fez. Então, se ela já contribuiu um valor, ou seja, acima desse valor, você vai complementar. Então, é uma contribuição complementar. Ela não é sobre a totalidade do ganho, não é um novo imposto, é uma complementação de cobrança de tributo quando a pessoa tem uma renda que ultrapassa 600 mil reais, isso se não for de salário. Porque se for de salário, ele já pagou 27,5%, não deve ter alteração. Então, é uma boa regra. Eu acho que vai ser uma regra justa. A crise do Pix, ela foi um exemplo da incompreensão que a população brasileira tem sobre o sistema tributário. Que cuidados o senhor imagina que devem ser tomados ao avaliar uma reforma tributária sobre a renda do cidadão? Eu acho que nos tempos que a gente vive, que uma verdade pode se transformar numa grande mentira e uma mentira pode se transformar numa grande verdade, certo? Nós precisamos ter cuidado com todas as iniciativas de governo e fazer uma análise dos riscos de construção de narrativas sobre aquele tema, que podem distorcer a compreensão da sociedade. Às vezes, é muito malicioso, é muito capcioso, é muito difícil você impedir que alguém pegue uma informação que é verdadeira e transforme numa grande mentira. Porque é verdade que o governo ia monitorar 5 mil reais. Mas monitorar significa que a Receita observa, não quer dizer que vai cobrar imposto. Porque, veja, essa monitoração era feita para 2 mil reais. Ampliou para 5. Em tese, o governo relaxou. Qual foi a narrativa? O governo vai taxar o Pix. Taxar o Pix. Porque disse que acima de 5 mil reais vai monitorar, vai taxar. Então veja que uma coisa, de fato, tem 5 mil reais, mas não vai taxar, é monitorar o que já era feito para uma movimentação de Pix acima de 2 mil reais, ou seja, era um relaxamento e não uma pressão maior. Como é que a gente vai evitar isso? Não é um pouco analisar qual é o potencial de construção de narrativas que cada medida que o governo vai apresentar vai ter. Não só pensar como a oposição vai encarar, como vai se dar o debate, mas como a comunicação vai se estabelecer sobre o que está sendo apresentado. Esse é um desafio da modernidade sobre qualquer tema, reforma tributária sobre a renda, sobre a reestruturação, infraestrutura bancária no país, que vai mexer com crédito. Tudo isso vai ter que ser pensado. Que tipo de narrativa pode ser construída?
como evitar essas narrativas que podem distorcer uma ideia boa e matar algo que poderia trazer benefícios para a sociedade, entendeu? Isso é um desafio que a gente tem no momento que a gente vive nessa era digital. Então, senador, eu tenho na sequência 2 temas espinhosos e que podem ser foco de muitas narrativas também. Um é o combate aos supersalários do funcionalismo público. Veja, pode, mas é preciso estabelecer um limite para os puxadinhos que são feitos para aumentar o ganho de servidores públicos em determinados poderes, em determinadas áreas da administração pública. E eu acho que o Congresso precisa tornar transparente o que pode ser uma verba indenizatória para cada categoria, né? O que pode ser considerado verba indenizatória que pode ultrapassar o teto, que significa compensar despesas que algum servidor, no exercício da sua função, vai ter a mais. Uma viagem, participação de um congresso. Viagem, acumular 2 funções ao mesmo tempo, como acontece com ministros do STJ e do STF, que está na Corte, está no STF, mas está no Tribunal Superior Eleitoral, está no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, STJ, e está no Tribunal Superior Eleitoral. Ou são professores de universidades públicas também? Então, mas aí são coisas que aí também tem que estabelecer qual é o limite, o teto, né? O professor ele pode ter, mas tem que estabelecer como é que esse teto vai se dar para que a gente também não seja tão rigoroso a ponto de prejudicar quem de fato está exercendo funções complementares. Mas a sociedade não aceita mais que um juiz de primeira instância, por exemplo... E a maioria desses supersalários estão no judiciário, né? Que um juiz de primeira instância, não que eu acho que o trabalho dele seja menos importante ou menos relevante do que o ministro do STF, porque cada um tem a sua importância e é importante para quem está sendo julgado, né? Essa que é o que importa no final das contas. Mas, por exemplo, esses dias eu tenho lido que a maior parte dos salários, grandes salários, não está no STJ e no STF, né? Está nos tribunais de justiça estaduais, né? E em alguns tribunais de contas também, né? Tribunais de contas, tribunais de justiça, ministérios públicos, né? Então é preciso que, não estou aqui fazendo nenhuma acusação, mas é preciso que a gente reveja isso e que a gente estabeleça uma regra. Eu acredito que vai ter um consenso com as corporações que representam esses segmentos e com a iniciativa da lei que é do Executivo, combinado com o Judiciário, que vai estar em debate aqui no Congresso. Outro tema espinhoso é a previdência dos militares, né, senador? A gente precisa encarar isso, né? Não é justo que uma pessoa receba eternamente pensão, né? Hoje... Do que o senhor está falando? Estou falando que um militar transfere a sua pensão para a filha ou para o filho, geralmente para a filha, né? Eternamente, ou seja, é como se fosse 2 aposentadorias, né? Ela pode viver com a aposentadoria do pai dos 20, dos 18 ou da mãe, ou se depende do militar, até o final da vida, né? Ou seja, tem coisas que tem que ser pensado para todos, né? Não dá para você ter um sistema previdenciário tão específico, com tantas vantagens para um grupo específico e com vantagem quase nenhuma para a maioria da população. Então, esse equilíbrio a gente precisa buscar. A idade de aposentadoria também, né? A idade também vai passar para 55 anos, né? É uma ideia, pode ser que aumente, não sei, ou diminua, mas tem uma questão que é muito importante, que é essa questão da transferência da aposentadoria para filhos, netas. Isso é algo que precisa praticamente eterno, né? Isso a gente precisa superar.
Senador, uma outra parte, a lista se divide em 3 partes, né? A macroeconomia e aí a melhoria do ambiente de negócios, né? O ministro está prevendo o aprimoramento da lei de falências que está no Senado. Como é que o senhor avalia a questão? Eu acho que essa lei ela é muito importante, porque veja, os administradores de massa falida, eles praticamente ficam anos e não conseguem fazer a liquidação, né, no tempo que garanta aos credores e os proprietários acesso ao resultado da liquidação. Nunca se liquida uma falência neste país. São anos, décadas às vezes, com o administrador de massa falida e os credores e os proprietários, certo? Sem ter acesso ao que pode ser apurado após a liquidação ou com a liquidação. Então, esse ambiente precisa. Ninguém mais quer pedir falência, ninguém mais quer, porque já sabe que o correto era que a gente pudesse fazer isso de forma mais rápida, mais célere, e eu creio que esse tema vai ser aprovado aqui no Congresso sem grandes dificuldades, porque interessa a todos. E a reforma do crédito? Isso é uma coisa que o ministro está falando em todas as entrevistas dele, né? É um conjunto de medidas, né? Primeiro, permitir que o histórico de pequenas, de MEIs, de pessoas físicas, possa permitir para que essas pessoas jurídicas individuais ou pessoas físicas possam tomar um crédito baseado no seu histórico de movimentação bancária, no seu histórico de pagamento em dia daquilo que ele contrata, daquilo que ele se compromete a fazer. Ou seja, esse histórico ele tem que fazer parte da vida de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física na hora deste empreendedor tomar um empréstimo para fazer capital de giro, para ampliar o seu negócio, para aumentar, contratar mais um funcionário. Ou seja, se não tiver crédito, não vai crescer. Se não tiver capital de giro, não consegue lidar com o dia a dia. Então, essa reestruturação do crédito que o ministro Haddad está falando é justamente para facilitar aos empreendedores individuais, que são pessoa jurídica ou pessoa física, a possibilidade de ter acesso ao crédito mais barato e mais ágil, sem necessitar de determinadas garantias que hoje são exigidas. E vai ter consignado do E-Social? Nós temos 100 milhões de brasileiros com carteira assinada, né? Imagine um mercado de crédito que se abre e a possibilidade das pessoas terem acesso a um crédito mais barato. Porque imagine que a pessoa entra no cartão de crédito ou no cheque especial, os juros mensal é 5 vezes, sei lá, 4 vezes maior do que o juros que é cobrado de um empréstimo consignado, porque você vai descontar na folha. Se vai descontar na folha, o risco é baixo. Se o risco é baixo, não tem que ter esse spread bancário, essa justificativa de spread bancário, ou seja, esse juros tão alto para poder fazer um empréstimo para resolver um problema que todo mundo tem problema e que precisa de um crédito emergencial, toma um crédito consignado para pagar uma dívida que os juros é mais alto, vai resolver. Isso vai resolver tantos problemas dos brasileiros de uma maneira geral, do brasileiro real, né? Porque o brasileiro real ele tem uma coisa muito importante, que é o maior patrimônio, que eles dizem, eu tenho meu nome, né? Não é assim que o brasileiro diz, o povo de verdade diz, a única coisa que eu tenho é meu nome, eu quero limpar o meu nome, eu quero poder andar de cabeça erguida. Esse é um programa que vai ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado financeiro, ter vida bancária, ter o seu CPF pronto para fazer um crediário, para poder tocar a vida, né? Eu acho que vai mexer com muita gente e vai ser muito bom para a população de uma maneira geral que está empregada e toda a família tem alguém empregado e atende a demanda de toda a família. E eu acho que
que esse é um programa que vai ser bastante impactante e que vai ampliar bastante o mercado de crédito no Brasil. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Renata. Prazer.